estamos aqui, né, contando um pouquinho dessa história de vida. Como é que as pessoas ficaram? Como você estava nesse momento, né? E aí eu fiz a primeira quimioterapia e realmente eu não fiquei careca. E eu voltei para fazer a segunda, não falei, Devair, que eu não ia ficar careca, ele vai ser terrível, né? Mas o barbeiro vai vir de novo, e da segunda vez ele é cruel, ele vai te derrubar, ele vai te deixar careca. Eu falei, não vai não, não vai mesmo. E aí todas as vezes que eu ia deitar, né, eu entregava muito para Deus esse pedido. E todas as vezes que eu entrava para o banho, porque o banho era a parte mais difícil, porque quando você faz quimioterapia você fica com um corpo que eu não sei te explicar, não tem nenhuma palavra que eu possa definir para você qual é o sentimento que você tem quando a água bate no seu corpo. É como se fossem espinhos. É como se a água penetrasse no teu corpo e até um abraço fica difícil de você receber, né? E eu tomava banho e olhava para o chão, o meu chão ficava completamente negro do meu cabelo. E eu ficava assim, como sair do banho, me olhar no espelho e perceber que eu estou ficando careca. Mas eu saía, secava o cabelo, me olhava no espelho e tinha assim alguns buracos. Aí eu ia dormir, eu rezava, me colocava diante de Deus, na certeza de que eu não ia ficar careca. E no dia seguinte, meu cabelo estava lá. Você conviveu comigo esse tempo todo, você não sabia disso, você soube disso agora, você nunca me viu careca e ninguém nunca me viu careca. Também confesso que, assim, porque eu sempre encontro com ela e sempre brinco muito com ela, né? E eu nunca vi ela triste também, nunca demonstrou isso pra gente, né? Então, você acabava não vendo essas marcas de uma fase tão difícil, né? Léo, é uma característica minha, eu acho que é a força, né? Você que conviveu comigo, você foi meu aluno, você convive comigo hoje, você é meu colega de trabalho. Eu sempre passo para as pessoas uma energia, uma garra, uma força, nada me abate, nada me põe para baixo. Imaginar que você passou por tudo isso e a gente não percebia, Não, porque isso é um grande problema mesmo, né? E você passar por tudo isso e não deixar que as pessoas ao lado estivessem percebendo ou ficassem entristecidas, né? E era interessante porque lá no Colégio São Paulo, em especial, porque são 17 anos, não são 17 dias, as pessoas têm um carinho por mim muito grande, né? E eles choravam, e eu ficava, gente, não chora, não tem por que chorar, eu vou superar isso, eu vou ficar super bem, né? E por eu não ter ficado careca, por eu não ter me abatido, usei um moletom, estava em férias, estava de licença médica, né? Aposentei um pouco o salto alto, fui pro tênis. Mas assim, acho que foi a única coisa, na verdade, que apresentou que eu estava naquele momento sem trabalhar, né? Mas nunca me abative, nunca chorei, nunca dei demonstração de fraqueza, porque isso também faz parte do tratamento, né? E eu conversava muito com o Dr. Falcão e ele falava, força menina, força garota. E ele também me incentivava muito, e eu sempre fazendo parte do grupo de oração lá na comunidade Emanuel. E na certeza da vitória, sempre com a certeza da vitória, né? E eu cheguei a comprar a peruca, meu pai me levou em Copacabana, mandou escolher uma peruca perfeita, igualzinho o corte do meu cabelo, na época eu estava quase loura, e a peruca está lá em casa e nunca foi usada, né? O João Manuel pega, brinca, penteia, coloca no cabelo de Vitória, eles brincam com a peruca. Mas assim, eu também não consigo me libertar dela, porque ela faz parte da minha vida. Junto dela tem um bloco de cabelo que eu juntei, porque se eu trouxesse hoje para mostrar a quantidade de cabelo que caía meu de um dia, você vai falar assim, você ficou careca. Então, se você não me conhecesse como você me conhece, se eu não tivesse as fotos para mostrar que eu não fiquei careca, né? Então, assim, voltando, eu fiz as 8 quimioterapias, né? E quando cheguei ao final, eu tinha que voltar a São Paulo, porque eu precisava fazer novamente o PET scan, que é o exame que a gente faz, né? E faz o PET scan para rastrear. Então eu precisava rastrear para saber se tinha eliminado o câncer por completo. E aí eu voltei
E eu fiz o PET scan, se eu não me engano, 13 de maio. Eu terminei a quimioterapia 15 de abril. Eu terminei a quimioterapia 15 de abril, voltei para fazer o PET scan. E aí saiu o resultado 20 dias depois. 2009. Em 2009, né? E para minha surpresa, não foi para minha surpresa. Foi para minha certeza. Quando chegou o exame, eu fui novamente com meu marido, né? Colocar para o médico, apresentar o exame. E ele abriu e começou a ler, e o médico faz um suspense, né? Eu falei, pelo amor de Deus, doutor Falcão, fala alguma coisa que eu tô ficando tensa. E ele virava a página para ver um livro, né? E ele falou assim, não tem nada aqui, Wanderlei. Você tá curada. E eu queria gritar, e eu queria sair correndo, e eu queria abraçar todo mundo, mas assim, eu fiquei inerte. Porque eu acho que eu tinha tanta certeza, sabe? Eu tive tantas respostas que num programa fica inviável colocar todas as experiências que eu tive religiosas, né? Aparições, assim. A Inês do Colégio São Paulo me deu uma Nossa Senhora Aparecida com água benta que me acompanhou. Todas as viagens que eu ia a São Paulo eu levava, toda a quimioterapia que eu ia eu levava, né? Muitas medalhas de todos os lugares do mundo para onde as pessoas iam me traziam, né? Um mendigo que em Aparecida do Norte deu para o meu marido uma oração de um santo que eu nunca havia ouvido falar na minha vida, que é o São Peregrino, que é o protetor do câncer. Lembrando que você tentou conseguir isso em todos os lugares, que ele me relatou isso, tentando encontrar em todos os lugares, não encontrava essa oração. A gente saiu para procurar, né, até o santo e a imagem e a oração, e todo mundo falava, nunca tivemos em Aparecida esse santo, nunca tivemos em Aparecida essa oração. E um mendigo deu para o meu marido e ele levou para o hotel e me mostrou. E assim, eu falei, meu Deus, Gustavo, não é possível, é mais uma resposta. Então, assim, num programa eu não consigo contar todo o meu testemunho, né? Mas, naquele dia que o Dr. Falcão me anunciou, né, que eu estava curada, foi no dia 25 de maio de 2009. E eu já saí dali e marquei uma missa para o dia 6 de junho de 2009, em que muitas pessoas foram, né? E muitas pessoas choraram e sorriram e a gente se abraçou. E eu até gostaria de frisar aqui, né, se eu citar muitos nomes, talvez eu esqueça de alguém, né? Mas é um momento único também de repente você agradecer a pessoas que você nunca agradeceu, né? A minha mãe que abandonou a casa dela e não deixou que ninguém fizesse a minha comida, né? E naquele momento ela cuidou de mim novamente, então a presença da minha mãe foi muito importante, porque ela fazia minha comida todos os dias, porque eu não podia comer nada cru, fiquei 4 meses sem uma fruta, sem uma verdura, sem uma salada, não podia, sem um suco natural, 4 meses sem isso, e a minha mãe cuidou disso, né? Largou a casa dela, e até a moça que trabalhava na minha casa na época, poxa, mas eu posso cuidar dela. Não, mas eu faço questão, eu vou fazer a comida dela, né? Assim, os meus filhos, que meu filho era muito pequeno, mas assim, um sorriso me alimentava. A minha filha, que até hoje com o olhar, às vezes ela é mais mãe minha do que eu dela, porque o olhar dela é muito significativo, né? O meu pai, que sempre esteve muito presente. O meu marido, que foi assim, espetacular. Faltou serviço, nunca deixou de me acompanhar em nenhuma viagem, em nenhum exame, em nenhuma quimioterapia, né? O Gustavo nunca me deixou. A Graça Granito, que me levou ao sítio, né? A Alessandra, que é a madrinha dos meus filhos, que me emprestou a medalha, a primeira medalha. A irmã Estela, que me deu a primeira imagem. A irmã Paula, que na época me disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, né? A Inês, que eu já mencionei, que me emprestou, que me deu a imagem de Nossa Senhora Aparecida com água benta. A Rosário Grandini, que também nunca me abandonou e foi, junto com meu marido, as últimas 4 quimioterapias. Ficou lá, junto, ao meu lado, durante as 4h30 também. E são muitas pessoas que eu tenho que agradecer.
a Thaís, que estava assim à frente do grupo de oração e que sempre que eu tinha algum problema ela estava presente, ao Dom Cipriano da comunidade Emanuel, que tinha uma fila de 100 pessoas querendo uma oração com ele, e quando eu estive no sítio ele se ofereceu para rezar por mim, e ele me disse: tome posse, você está curada, mas faça o seu tratamento, né? Na época ele tinha acho que 94 anos, se não me engano, isso já tem 5 anos, né? E você colocou alguém que eu tinha que... E ao Dr. Falcão, né, a toda aquela equipe, né, da clínica dele, que também, assim, foram todas pessoas abençoadas que Deus colocou na minha vida, né? Muitos amigos, como é importante a presença da amizade sincera, do amor verdadeiro, da troca. Você precisa dessa energia, você precisa do astral positivo. E para as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, que vão tomar conhecimento, você é o grande responsável pela sua cura, porque você é o grande responsável pela sua vida, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós buscamos. Tem uma frase do Pequeno Príncipe que eu gosto muito, né? Tu te tornas responsável por aquilo que tu cativas, né? Então, se você cativar a tua fé, a tua saúde, a tua força, você vai se erguer. Uma coisa que eu descobri fantástica, né? De medicina todo mundo entende, mas de câncer só o oncologista sabe. Também é uma coisa interessante da gente colocar. Tem que ir ao tratamento. Né? Tem que ir ao tratamento, tem que fazer, tem que obedecer. Eu obedeci tudo. Vanderleia não entra no ar-condicionado, eu não entrava em ar-condicionado. Vanderleia não beija as pessoas, eu não beijava as pessoas. Né? E, novamente, a compreensão do meu marido, né, e o amor, foram 4 meses sem beijar na boca, porque fazia parte do tratamento, né? Então, assim, a gente precisa, nesse momento, de todo mundo, mas principalmente das pessoas que amam a gente verdadeiramente, né? Então, que o meu testemunho possa ser ímpar na vida de cada um, né? Que eu possa dividir. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, né? Não dói. Hoje eu falo de câncer com uma facilidade tremenda, porque é só mais uma doença que as pessoas criaram um mito, né? Deixo como mensagem, que você veio me colocando que eu tinha que deixar uma mensagem no final, né? Eu gosto muito de algumas coisas, você sabe disso, né? Você coloca que eu estou sempre preocupada, eu me arrumo, eu não sei o quê. Sempre linda. Mas assim, eu aprendi, eu já era assim, mas eu aperfeiçoei a não me preocupar com tantas coisas. Eu vejo às vezes as pessoas tão preocupadas com cabelos, né? A escova progressiva para cá, a escova progressiva para lá. E assim, é bonito a gente ser como a gente é. O bonito a gente traz na essência. Eu descobri que não seria o cabelo que me faria mais forte, mais bonita, menos bonita, mais curada ou menos curada, né? O importante é o que a gente traz como essência, e isso eu deixo para as pessoas, né? Não se preocupem tanto com os cabelos, não se preocupem tanto com as unhas, não se preocupem tanto com uma aparência forjada, porque o que a gente tem que apresentar para o outro é a essência que vem de dentro. Então, assim, como professora de literatura, como professora de português, como professora de redação, como boa entendedora do significado das palavras, a nossa essência é o que mais vale. Então, que cada um lute, que cada um vibre com a sua vida. E nós participamos juntos de um encontro de espiritualidade no último sábado, né, no Colégio São Paulo, em que o Frei Marcelo dizia: não gastem a vida, vivam a vida. É assim que eu termino. É isso aí, amigos do Paz Bem. Me sinto honrado de estar aqui, de poder testemunhar essa graça alcançada na sua vida. E eu espero, assim, de todo o coração, que esse programa possa servir para todas as pessoas que têm essa doença, que vocês lutem pela vida, nunca desistam e saibam que vocês nunca estarão sozinhos. Deus estará contigo. Esteve com Vanderleia, estará contigo também. Então tome coragem, vá em frente, porque um dia você ainda vai estar contando isso para as pessoas e levando a outras pessoas a poderem acreditar nesse poder de Deus, pelo poder da intercessão. Muito obrigado, paz e bem.